professor Edgar Nunes de Moraes, sou geriatra, sou professor titular da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e consultor do Conselho Nacional de Secretários de Saúde na área de saúde da pessoa idosa. Nesta aula eu vou mostrar para você qual que é a relação, qual que é a importância desses dois temas muito frequentes nos idosos, particularmente nos idosos institucionalizados, que é a fragilidade e a depressão. A gente vai tentar mostrar como que essas duas condições crônicas de saúde são prevalentes nas pessoas idosas e particularmente nas pessoas idosas institucionalizadas. O trabalho que nós estamos realizando na Casa Ondina, ele é extremamente importante para dar visibilidade para esse binômio que é muito frequente nos idosos frágeis. Então, antes da gente entrar especificamente nessa questão, é importante que a gente entenda o conceito de saúde. Saúde, então, é a nossa capacidade de realização, de satisfação das nossas necessidades biopsicossociais. Não tem uma relação direta com a idade, nem com a presença de doenças como hipertensão, diabetes. Ela vai muito além disso. Mais recentemente, a gente tem um outro conceito que também vai nessa direção, que é a capacidade, que saúde como sendo a nossa capacidade de autogestão, de adaptação, diante dos desafios físicos, psíquicos, emocionais e sociais. Então, observe que saúde é um conceito muito amplo, que tem a ver com o que a gente chama atualmente de habilidade funcional, ou seja, a nossa autonomia e a nossa independência. A autonomia entendida como a nossa capacidade de decisão e a independência como a nossa capacidade de executar o que a gente decidiu. E como que eu percebo isso? Nas tarefas do cotidiano, que a gente chama de atividades de vida diária. Então, o idoso é considerado saudável quando ele consegue realizar todas essas atividades que você está vendo nesse slide. E para isso ele tem que ter cognição, que é a memória, que é essa capacidade de entender o que está acontecendo, de se lembrar dos fatos para poder tomar a decisão correta. Mas também ele tem que ter o seu humor, comportamento preservado. E aqui nós temos uma condição que é frequente em todas as faixas etárias, mas no idoso ela é mais grave, que é a depressão. Assim como na cognição nós temos, por exemplo, a demência de Alzheimer e outras demências que são relativamente frequentes, mas não são normais do envelhecimento. Então, para o indivíduo ter autonomia, ele tem que ter a sua capacidade de decisão, que depende da cognição e do humor/comportamento. Mas também ela tem que executar o que ela decidiu. E para isso ela tem que ter a mobilidade, que é a capacidade que ele tem de manipular o meio, de ter deambulação ou marcha, de ter a musculatura funcionando de forma adequada e a continência esfincteriana também funcionando de forma adequada. Isso se chama mobilidade. E tem que ter a comunicação, que é a nossa capacidade de interagir com o meio, através da visão, da audição e da fala. Então, esse modelo multidimensional de saúde da pessoa idosa é fundamental para que você possa compreender que o indivíduo é considerado saudável quando ele tem esses sistemas funcionais funcionando, digamos assim, de forma adequada. Mais recentemente, esse conceito foi denominado de capacidade intrínseca pela Organização Mundial da Saúde. Então, a capacidade intrínseca são todas essas habilidades, vamos dizer assim, essas funções físicas e mentais que a pessoa tem para poder realizar as tarefas do cotidiano. E observe a ênfase que se dá na capacidade psicológica, que é onde a depressão, que é o foco do nosso trabalho, ele se encontra. Então, a gente avaliar como que está a motivação, o humor dos nossos idosos é fundamental. Mas não basta só avaliar isso, eu tenho que avaliar os outros domínios funcionais, os outros itens da capacidade intrínseca, para que a gente consiga avaliar a habilidade funcional, que é exatamente essa integração entre a capacidade intrínseca e o meio e o contexto onde o paciente está inserido, que vai permitir que ele seja mais ou menos independente. E isso vai gerar o que a gente chama de envelhecimento saudável, que consiste em desenvolver
e manter a habilidade funcional para que ele atinja o máximo de bem-estar. Então, esse modelo multidimensional de saúde da pessoa idosa, ele é fundamental que a gente tenha isso claro. Ou seja, em geriatria e gerontologia, nós nos preocupamos com a pessoa como um todo. É o que a gente chama de cuidado centrado na pessoa. Então, a partir do desenvolvimento desse modelo, baseado na sua habilidade funcional, na sua capacidade funcional, a gente vai ter o que a gente chama de grandes síndromes geriátricas, que são os grandes problemas de saúde da pessoa idosa, que são esses que você está vendo aqui. A perda da cognição, né, do humor, vai me dar a incapacidade cognitiva, que vai gerar declínio funcional, declínio cognitivo, declínio da motivação e vai impedir que a pessoa continue independente. Da mesma forma, a questão da mobilidade, a instabilidade postural com as quedas, por exemplo, a imobilidade, que é aquele idoso acamado, a incontinência esfincteriana, que é aquele idoso que não consegue controlar mais o seu esfíncter, e a incapacidade comunicativa, que é a capacidade de interagir com o meio, através da visão e da audição. Então, por exemplo, o problema de catarata, de surdez, vai trazer muito impacto na vida da pessoa idosa. Então, essas condições crônicas vão exigir o que a gente chama de cuidado de longa duração e, consequentemente, uma gestão diferenciada da saúde, começando pelos profissionais de saúde, ou seja, o cuidado profissional tem que estar preparado, tem que compreender isso e abordar de forma interdisciplinar. E a ausência disso vai levar ao que a gente chama de iatrogenia, que é o malefício do sistema de saúde que, por vezes, não percebe isso e atribui tudo que o idoso tem ao envelhecimento, ao que a gente chama de da-idade. Então, a iatrogenia é um grande problema de saúde da pessoa idosa, que, na medida em que os nossos profissionais de saúde, muitas vezes, não estão preparados para reconhecer esses problemas e abordá-los de forma adequada. Mas, da mesma forma, a gente vai ver também uma demanda maior das famílias. E cada vez mais as famílias têm condições, vamos dizer assim, menos condições de cuidar adequadamente desse idoso. E aí você vai ter o que a gente chama de insuficiência familiar. Então, observe que tudo isso vem junto, muitas vezes, na pessoa idosa. E aí vai exigir da família um cuidado que, às vezes, ela não dá conta. Daí a necessidade da institucionalização. E aqui vale a pena reforçar que a institucionalização não é sinônimo de abandono, não é sinônimo de negligência, e sim uma dificuldade que as famílias têm de cuidar desse idoso que é frágil, que é dependente, que tem uma dessas grandes síndromes geriátricas. Então, o que importa para nós não é a idade não é um bom marcador da qualidade do envelhecimento. O que a gente tem que reconhecer é a fragilidade e o seu contraponto, que é a vitalidade. Ou seja, a fragilidade ela é uma condição crônica que tem relação com o envelhecimento e vai se acumulando ao longo do tempo se eu não intervir de forma adequada, de tal forma que, à medida que aumenta a fragilidade, diminui a vitalidade. Então, essas 5 letras, idade, só servem para, digamos assim, compor esses 2 elementos da saúde da pessoa idosa, que a gente chama de fragilidade e vitalidade. É isso que eu tenho que saber, como que está no meu idoso. E não há um exame complementar para isso. O exame é exatamente essa avaliação multidimensional baseada nesse modelo multidimensional. Então, a fragilidade é um processo cumulativo e que começa discreta, começa pequena e vai aumentando, tá? Se eu não intervir de forma adequada. Então, ela não é uma doença, mas é uma condição crônica, é um processo patológico que resulta do acúmulo dessas alterações que não só relacionadas à idade em si, mas à medida que a gente envelhece, a gente vai acumulando fatores de risco, doenças e outros agravos à saúde. Então, isso vai minando, digamos assim, a nossa reserva homeostática, levando à fragilidade. Então, à medida que a fragilidade aumenta, a vitalidade cai. E isso vai levar a uma série de desfechos adversos. Tá? O declínio funcional, a institucionalização, por exemplo, ou a internação, reação adversa a medicamento e até o óbito. Então, eu tenho que reconhecer qual que é o grau de vitalidade que esse idoso apresenta,
para eu poder saber o que está acontecendo e intervir de forma adequada. Então, a vitalidade é um processo cumulativo, não é uma coisa específica. Ela tem vários componentes, daí a gente afirmar que a fragilidade ela tem um caráter multidimensional, multicomponente. Alguns também chamam até de multimorbidade. Então, aqui você está vendo que nós temos vários tipos de fragilidade. As mais reconhecidas, né, pelos profissionais de saúde da área geriátrico-gerontológica é um modelo, por exemplo, do fenótipo de fragilidade da Linda Fried, onde o foco é a mobilidade. Ou o modelo de um autor canadense, de um geriatra canadense, que é o Rockwood, que ele criou, então, o que a gente chama de índice de fragilidade. É um modelo matemático. Mas eles não esgotam esse conceito de fragilidade. Então, nós temos a fragilidade muscular, que a gente chama de sarcopenia, a multimorbidade, que é as várias patologias ou condições crônicas associadas no mesmo indivíduo, a fragilidade óssea, a fragilidade cognitiva, como, por exemplo, o comprometimento cognitivo leve ou a própria demência, a fragilidade psíquica, né, que é a depressão e outras. Então, é um conceito absolutamente multidimensional. Daí a importância da gente desenvolver o que nós chamamos de pensamento sistêmico e não ficar enclausurado, encapsulado nesses dois modelos de fragilidade que são os mais discutidos, que é o modelo de déficit cumulativo do Rockwood, que é esse geriatra canadense, ou o fenótipo da Linda Fried. Ou seja, eu tenho outras coisas que também se associam nesses idosos, levando a essa fragilidade que é multicomponente. Daí a importância de nós termos o pensamento, a perspectiva sistêmica, que é a capacidade de a gente ver a floresta e não somente as árvores, e evitar a fragmentação do cuidado, que é o maior problema hoje que a gente vê no cuidado da pessoa idosa. É a fragmentação, com vários especialistas, com várias intervenções específicas, sem levar em conta o todo, a saúde da pessoa idosa, que é aquele conceito que tem a ver com a sua capacidade funcional. E a partir desse modelo, nós criamos uma classificação clínico-funcional que leva em conta o grau de vitalidade e de fragilidade, de tal forma que nós temos 10 tipos de idosos. Desde o idoso extrato 1, que é o idoso que não tem absolutamente nada, nenhuma condição crônica de saúde, até o idoso extrato 10, que é o idoso que não consegue nem mais se alimentar sozinho, ou seja, aquele idoso altamente dependente. Então, nós temos que entender quem é o idoso que nós estamos cuidando. E, obviamente, a gente sabe que nas instituições de longa permanência predominam os idosos frágeis, os idosos que estão aqui em vermelho, que é o extrato 6, 7, 8, 9 e 10. São idosos dependentes que tiveram um grau de declínio funcional que exige que a família tenha um cuidado, um apoio que muitas vezes ela não dá conta. Daí a necessidade de institucionalização. Então, eu tenho que conhecer quem é esse idoso, qual que é o extrato clínico funcional, se é um idoso robusto, que é o idoso do extrato 1, 2 e 3, ou um idoso em risco de fragilização, que é o idoso extrato 4 e 5, ou se ele é frágil. E a partir daí definir quais são as intervenções que vão melhorar a vida desse indivíduo. Então, o idoso robusto pode ter doença, tá? Isso não quer dizer que ele não seja saudável. Isso que é o conceito que a gente adota. O idoso em risco de fragilização, que é esse idoso extrato 4 e 5, ele pode ser ou porque ele tem multimorbidade, várias doenças, polifarmácia, ou que ele tenha uma sarcopenia, ou fenótipo da Linda Fried, ou que tenha essa alteração da cognição e do humor. Então, eu tenho que reconhecer esse indivíduo para evitar que ele decline mais ainda e se tornar um idoso frágil, que é o idoso extrato 6, 7, 8, 9 e 10. Então, essas grandes síndromes geriátricas, esses grandes domínios funcionais ou a capacidade intrínseca tem que ser avaliada em todos os idosos, além da questão sociofamiliar. Então, a gente sabe que a institucionalização ela ocorre por conta de quê? Da presença da fragilidade clínico-funcional, ou seja, aquele idoso que tem incapacidades, que tem multimorbidade, e também da fragilidade sociofamiliar, ou seja, aquele idoso que não tem uma família que está preparada para prover os cuidados que esse indivíduo precisa. Então, ele vai necessitar de um cuidado especializado
que ocorre nas instituições de longa permanência. Então, a gente não pode ficar pensando só na periferia, só em doenças. Eu tenho que avaliar em todo idoso como é que é o funcionamento dele nas AVDs, como que está a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação, a nutrição, sono e saúde bucal, os medicamentos que ele usa, o suporte familiar, o suporte social, a história pessoal e hábitos de vida e a segurança ambiental. E é isso que as instituições de longa permanência oferecem para os idosos. É isso que é a missão dessas instituições que devem cuidar desses indivíduos que não conseguem mais cuidar de si, porque são frágeis, e que as famílias não dão conta desse cuidado. Então, nós desenvolvemos uma metodologia que é um checklist. Todo idoso tem que ter essas informações que você está vendo. Saber a idade, como é que está a percepção da saúde dela, como é que estão as atividades de vida diária, a cognição, o humor, a mobilidade, a comunicação e as comorbidades múltiplas. Então, isso eu tenho que saber em todo o indivíduo idoso. E para isso nós desenvolvemos um instrumento, que é o Índice de Vulnerabilidade Clínico-Funcional, com 20 perguntas, o IVCF-20. Esse instrumento ele já está sendo utilizado há 10 anos, é um dos instrumentos mais utilizados no Brasil na atenção primária, e a partir desse ano ele vai estar sendo obrigatório, ele vai estar sendo utilizado em todo idoso brasileiro. Por quê? Ele é simples, ele contém 20 perguntas que são muito fáceis, que qualquer profissional de saúde pode fazer, inclusive um profissional de nível médio, onde ele aborda todo esse checklist que eu lhes mostrei agora. Então, através de perguntas simples, a gente consegue ter uma ideia de como está a saúde desse indivíduo como um todo, de acordo com a nota, digamos assim, com a pontuação de cada uma dessas perguntas e o somatório delas. Então, aquele idoso que tem um IVCF de 0 a 6 pontos é um idoso saudável, é um idoso que tem realmente uma saúde bastante preservada. Enquanto que aquele idoso que tem um IVCF acima de 15 ou mais, realmente esse idoso tem uma alta vulnerabilidade. Ele necessitará de um cuidado diferenciado. E você vai perceber que nas ILPIs há um predomínio dos idosos com alta vulnerabilidade. Daí a importância desse trabalho que nós estamos desenvolvendo na Casa Ondina e pretendemos ampliar para as outras ILPIs para mostrar que através de instrumentos simples a gente pode realmente definir quais são as demandas dessa pessoa idosa e o que a gente pode fazer para melhorar a vida desses indivíduos. Fizemos algumas adequações para esse instrumento para ser usado em ILPI, basicamente nas atividades de vida diária instrumentais. Esse instrumento ele foi validado em 2014 pelo nosso grupo e ele foi feito para idosos de comunidade. E em LPI existem algumas mudanças, algumas restrições nas AVDs instrumentais, então nós fizemos uma adequação dessas perguntas através de um comitê de especialistas em terapia ocupacional para que a gente possa utilizá-lo da melhor forma nas ILPIs. E aqui trazemos um resultado parcial ainda do nosso projeto, né? Na Casa Ondina, vocês percebem que a maioria dos idosos são idosos que estão em IVCF acima de 15, né? Ou seja, maior do que 14. Por quê? São os idosos realmente com fragilidade clínico-funcional. Você observem que idosos robustos com baixa vulnerabilidade, que é o verde, é muito pouco. Por quê? Porque esses idosos muitas vezes não precisam de uma instituição de longa permanência, como é o caso da Casa Ondina. E a maioria, então, desses idosos precisa desse cuidado adequado, desse cuidado interdisciplinar, desse cuidado especializado. E uma das condições mais frequentes nesses indivíduos é o que a gente chama de fragilidade psíquica, ou a depressão, por exemplo, que é muito frequente. Tá? Daí a nossa preocupação em levar adiante esse projeto da Casa Ondina, instrumentalizando os profissionais de saúde a reconhecerem e a intervirem de forma adequada nessa condição que traz muita complicação na vida desses idosos. E nós temos certeza que através desse trabalho a gente vai conseguir melhorar a qualidade de vida dos nossos idosos institucionalizados. No IVCF, nós temos duas perguntas, que é a pergunta 10 e 11, que vai apontar essa direção. Então, aquele idoso, quer dizer, essa pergunta, no último mês você ficou com tristeza, desânimo, desesperança, ou então perdeu o prazer, eles sugerem esse diagnóstico, mas obviamente não dá para dizer que ele tem um transtorno de humor,
pelas respostas positivas aqui, mas eles obrigam a gente a buscar esse diagnóstico para poder reconhecê-lo e abordá-lo de forma adequada. Então, esse era o recado que eu queria trazer para vocês e nós esperamos que esse trabalho extraordinário que nós estamos fazendo na Casa Ondina possa ampliar por todo o município e estado de São Paulo e para todas as ILPIs do Brasil. Essa é a nossa responsabilidade e a nossa missão. Obrigado.